Olá meus irmãos, bom dia, vamos aqui para mais um vídeo. Como vocês já estão vendo no título, né? Como aceitar e entregar sua vida para Jesus, certo meus irmãos? Falar aqui o passo a passo certinho, certo? A primeira coisa, meus irmãos, é você confiar em Jesus Cristo. Você tem que confiar no Senhor, né? Aqui está o que você deve fazer, certo? Primeiro, admitir que você é um pecador. Você tem que admitir que você é um pecador. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas também fala, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, Romanos 5, 12, isso. E também, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, né? Fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Isso está em 1 João, né? Capítulo 1 e versículo 10. Então, se você diz que não tem pecado, você está mentindo e não conhece a palavra de Deus. Se você fala, meus irmãos, que não tem pecado, então você está mentindo e você não conhece a palavra de Deus. Certo, meus irmãos? Esteja, né? Terceira parte aqui, meus irmãos. Esteja disposto a mudar sua mente. Saia do pecado. Arrependa-se, né? Isso é uma coisa que muitos não falam. Se arrependa dos seus pecados, né? Então, Jesus disse: não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, Jesus disse: não vos digo antes, se não vos se arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas capítulo 13, versículo 5. Isso está lá. Vamos lá para o quarto tópicozinho, vamos? Acredite que Jesus Cristo morreu por você. É outra coisa, né? Acredite que Jesus Cristo morreu por você, foi sepultado e ressuscitado dos mortos. Primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morreu por nós, né? Sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo morreu por nós, né? Em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crere que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então Romanos 10, 9. Então Romanos capítulo 10, versículo 9. Outro que você tem que fazer, meus irmãos, o quinto tópicozinho aqui. Através de oração, chame Jesus até a sua vinda para se tornar o seu Salvador. Através de oração, chame Jesus até sua vinda para se tornar o seu Salvador. Meus irmãos, visto que com o coração sem crer, visto que com o coração sem crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Isso aí, se vocês quiserem, podem olhar lá, meus irmãos, né? Se caso eu errei alguma coisa, né? Mas você pode ir lá na palavra do Senhor, né? Porque às vezes eu posso errar alguma letrinha, né? Porque todos nós erramos, né, meus irmãos? Mas pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que eu não errei nada, né? Por enquanto. Vamos lá, né? Tem mais tópicos, né? Ore. Então, querido Deus, eu sou um pecador e preciso de perdão. Eu acredito que Jesus Cristo derramou seu precioso sangue e morreu pelos meus pecados. Eu estou disposto a mudar e abandonar o pecado. Eu agora convido Jesus para fazer parte da minha vida como meu Senhor e Salvador. Mas a todos, quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ao que crerem no seu nome. João 1,12. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram.
eis que tudo se fez novo. Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, meus irmãos. Outra coisa, se você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como um cristão, né, você tem que ler a Bíblia todos os dias para poder conhecer melhor a Cristo. Então, leia a Bíblia Sagrada, o guia e instrumento para a bondade, o caminho certo para a vida eterna. Se tiver dúvida, procure saciá-la com sua fé, aprendendo e sendo determinado, nunca hesitando. Vamos lá, meus irmãos. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105, né? Eu vou falar outra aqui, meus irmãos, né? Que é: fale com Deus em oração todos os dias. Viu, meus irmãos? O celular está descarregando aqui, mas vamos continuar. Em tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Filipenses 4, 6. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, né? E o ouvir pela palavra de Deus. Olha, de sorte que a fé é pelo ouvir. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Isso está em Romanos capítulo 10, versículo do 16 ao 18. E outra aqui é: procura uma igreja para poder ser batizado e entre em comunhão com os outros cristãos, né? Adorando e servindo a Deus em conjunto, né? Procure por uma igreja que usa a Bíblia como autoridade final, meus irmãos. Então, é isso aqui. Então, portanto, e de fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25, né? Quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Certo? E outra coisa é você falar para os outros sobre Cristo, meus irmãos. É o que eu estou fazendo agora, né? E disse-lhe: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9, 16. Então, porque se anunciar o evangelho, não tenho de que me gloriar, né? Pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho, porque não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Então, esses aqui, meus irmãos, né, como aceitar e entregar sua vida para Jesus. Então, eu expliquei tudinho detalhadamente, falei um pouquinho rápido por conta que meu celular, a memória é curta, e eu fiquei com medo de no metade do vídeo ele cortar, né? Eu fiquei com medo aí de parar, né? Mas graças a Deus, né, consegui fazer o vídeo todinho e ele não parou. Ainda bem, né? Então, essa aqui, o título vai ser Como aceitar e entregar sua vida para Jesus. Que Deus abençoe, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!